Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma sessão de webinar. Antes de tudo, nós gostaríamos de pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos alguns imprevistos aqui no início, mas agora, felizmente, foi possível fazer todos os ajustes e a gente está pronto para começar. Hoje eu estou com o Alexandre do Departamento de Suporte, Departamento Técnico. Boa tarde todo mundo. Eu me chamo Jorge, né? Vocês já me viram de outras sessões do webinar. O Alexandre também, né? Sim. A gente está sempre aqui no webinar. E hoje a gente vai falar de um assunto aí que muita gente considera difícil, né, complicado. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de escandalhos. Exato. A gente vai primeiramente aprender a ler os escandalhos que a gente já possui na biblioteca do PrefSuite. Muita gente olha para escandalhos assim e já pensa em algo complicado, já pensa que vai dar muito trabalho, que é difícil de lidar, mas a gente está aqui justamente para trazer uma impressão diferente, para ver que o escandalho é muito parecido com o uso de qualquer outro recurso na parte de computador, é questão de prática. À medida que você for usando os recursos, assim como foi com os demais recursos do PrefSuite, daqui a pouco você está craque em escandalho. Basta utilizar ele com frequência. Exatamente. Um assunto que a gente queria já lidar aqui no começo também é que muitos se perguntam por que eu tenho que usar escandalhos? O PrefSuite permite que eu crie parâmetros, porque eu não posso trabalhar sempre com parâmetros. Então, a resposta disso é porque, às vezes, eu preciso de variações. E essa minha variação não está ligada, às vezes, diretamente com um parâmetro que é fácil de configurar. A gente estava até comentando que é o caso, por exemplo, do uso da roldana. Eu sei que eu vou precisar de roldanas na minha tipologia de correr, mas que roldana que eu vou utilizar? Isso aí é uma variação em função do peso. Usando parâmetros, eu acredito que não seria possível, seria impossível a gente determinar a roldana correta. Então, eu preciso usar escandalhos quando eu quero criar regras, por exemplo, em função do peso, ou às vezes quando eu tenho muitas opções de passo, são critérios que compensa utilizar escandalho. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui hoje, com o objetivo de esclarecer o escandalho para você que está participando. Não é tão complicado quanto alguns acham, na verdade é até bastante simples, e hoje você vai sair daqui capacitado para ler e entender os escandalhos que já estão no PrefSuite. E na sessão de amanhã a gente vai focar um pouquinho na parte de criar o seu próprio escandalho. O que eu tenho que pensar na hora de criar um escandalho? São aspectos que serão abordados na segunda sessão de escandalhos, leitura e criação. Então, é o seguinte, né? A gente vai começar mostrando para o pessoal por onde acessa os escandalhos? Sim. Muito importante saberem por onde começa, né? Exatamente. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela do PrefGest. Caso alguém esteja com dificuldade de visualizar a tela, ou esteja com dificuldade de nos ouvir, eu peço que informe ali no campo de perguntas, para a gente conseguir acompanhar, tá bom? Caso tenha alguma dificuldade na utilização. Então, estou com a minha tela do PrefGest aberta aqui. Onde é que eu vou localizar os escandalhos? Primeiramente, no menu do lado esquerdo, você vai em Artigos, Escandalhos. Logo de cara, assim que carregar, a gente consegue ver uma gama de escandalhos já produzidos por nós. Tem inúmeros escandalhos aí que a gente pode dar uma analisada. Então, dentro do PrefGest, no campo Artigos Escandalhos, exatamente, eu tenho diversos escandalhos aqui. Vamos selecionar algum escandalho aqui em uso nas tipologias. Selecionar um acionamento maxilar, um bom? Pode ser. Você vai em código, aí está. Então esse é o nosso primeiro contato com um escandalho. Olhando daqui, parece até um pouco complicado, né, Alexandre? Exatamente, mas a gente vai mostrar para vocês que não tem nada de complicado nisso não. É muita informação repetida e vai ser facinho de ler todas elas. Legal. Então agora a gente vai começar uma exibição de slides aí, com o objetivo de esclarecer para você bastante sobre a utilização de escandalhos. Exatamente, vamos lá. Maravilha, então como foi dito, o webinar de hoje vai ser focado em leitura e interpretação de escandalhos. Então a gente vai, primeiramente, conhecer algumas funções básicas. Dá mais um. Maravilha. A primeira delas é chamada de pieza-C. Tá? A função dela é gerar materiais do tipo peça. A segunda delas é metro-C, que a função basicamente é gerar materiais do tipo metro.
seguida temos barra C, que gera materiais do tipo barra. Aí nós temos a função se, que faz análises de condição para executar uma tarefa. Em seguida temos option, que insere uma opção dentro dessa análise que a se faz, então dentro da análise anterior. Por fim, temos a função sea, que serve para declarar variáveis. E essas funções, Alexandre, elas estão em ordem de utilização aí? Não, ela está em ordem, uma ordem da mais fácil para um pouquinho mais complexa, mas ambas são usadas igualmente, assim, a frequência de uso é a mesma. Vai variar conforme a necessidade. Exatamente. Bom, então a primeira delas, como foi dito, é a pieza C. É uma função muito simples, muito curta, tá? E eu vou explicar para vocês a sintaxe dela. Então a gente vai usar bastante o termo sintaxe e o termo campo alterável, tá? Então dentro da sintaxe ela tem um campo alterável e o que não é alterável tem que ser respeitado, então tem que permanecer do jeito que está. Então dentro da pieza C, nós temos dois campos alteráveis, que são referência base, que significa que é o código dessa peça que a gente vai gerar, e a unidade, tá? Que é referente à quantidade desse componente, dessa peça que vai ser gerada. O restante não é alterável e tem que ser respeitado. Tá? Então, o que não estiver vermelho nessa função não é alterável. Tá? Você vai ter que respeitar isso daí. Então, quando for usar essa função, eu tenho que, logo depois do pieza C, criar um parêntese. Exatamente. O código, que é a minha referência base, tem que estar entre aspas. Aspas duplas, né? E a minha unidade, ela tem que estar entre colchetes. E para separar a unidade da referência, uma vírgula. Depois você fecha o parêntese e coloca um ponto e vírgula no final. Perfeito. Um exemplo de aplicação da pieza C. Então nós temos aí, pieza C, calc 001, entre aspas duplas, 6 entre colchete separado por uma vírgula, fecha o parênteses e coloca um ponto e vírgula no final. O que isso está fazendo? Está gerando basicamente 6 unidades do componente calc 001. Então, só esclarecendo, a referência base é o calc 001 e a unidade são 6. Então, isso aqui é uma função usada para gerar peças. Para gerar peças de uma maneira bem simples e direta. Então, agora a gente tem aqui uma função que é a metro C. Exatamente. Ela é muito parecida com a pieza C. Se você notar, os dois primeiros campos variantes aí, que é referência, base e unidade, são os mesmos. Eu tenho um campo a mais, que é o campo longitude. Então, vamos entender os argumentos dessa função aí. A gente tem a referência base, que é o código, as unidades, que são a quantidade que eu vou utilizar, e a longitude, que é o tamanho. Porque a metro C eu vou usar para componentes que eu calculo por metro. Então a gente vai ver um exemplo agora de como essa função ela seria utilizada num componente real. Então tenho aí a metro C, uma escova 5x5, vou usar a quantidade 2 no perímetro dela. Então a escova 5x5 é o código, 2 é a quantidade de pedaços que eu vou usar, e L vezes 2 mais A vezes 2 é o tamanho desse pedaço. Então eu tenho um argumento completo dessa função aí, os campos aqui determinados que são variáveis e toda a estrutura dela, a sintaxe dela que é fixa. Exatamente, não necessariamente no campo longitude você precisa colocar uma fórmula, você pode colocar um tamanho já específico, caso ela tenha um tamanho já que não varia. Caso o tamanho seja adquirido através de uma fórmula, você também tem essa liberdade. Legal. Então pode seguir, então ele vai simplesmente resumir, né, a referência base, como foi dito, a escova 5x5, que é o código do material, a unidade é a quantidade e longitude é o tamanho desse material que vai ser gerado. Bom, em seguida nós temos a barra C, que também é muito parecida com a anterior, só que nela tem dois campos a mais. Então, referência base também é o código, unidades também é a quantidade, longitude é o tamanho. Agora temos ângulo inicial e ângulo final, que nada mais são que os ângulos de corte da ponta do lado esquerdo e da ponta do lado direito. Vai apenas registrar. Então, referência base é o código, unidades é a quantidade, longitude é tamanho, ângulo inicial, ângulo
ângulo de corte do lado esquerdo, e o ângulo final, ângulo de corte do lado direito. Tá? Então, só esses campos da função barra C são os campos alterados. Tá? Então, o restante tem que ser respeitado. Então, a gente tem aí 3 funções diferentes que geram material. Exatamente. Mas de 3 tipos diferentes. Materiais de tipo peça, que nós usamos para calcular um calço, uma rodana. Materiais do tipo metros para escova, guarnição. E materiais do tipo barra, que é literalmente para calcular uma barra. Exatamente. Então, a gente vai ver agora o exemplo da barra C, né? Então, nesse caso, está sendo gerado uma barra cujo código é MN015, a unidade é 1, o tamanho L-50, o ângulo de corte do lado esquerdo 90 e do lado direito 90 também. Então, vamos lá. Muito bem. Então, acho que até aqui ficou bem tranquilo, né? Até aí ficou tranquilo? Alguém tem uma pergunta? Se você estiver acompanhando e sentiu alguma dificuldade de entender os elementos que foram apresentados até agora, pode ficar à vontade aí para abrir o campo de pergunta e fazer uma pergunta. A gente esclarece ela na hora, tá bem? Exatamente. Bom, e aí é um resumo dessas 3 funções, né? Então temos pesa C, que só precisa de uma referência e uma unidade, ou seja, um código e uma quantidade. A metro C precisa do código, a quantidade e o tamanho. E a barra C precisa do código, a quantidade, o tamanho e o ângulo de corte do lado esquerdo e do lado direito. Então, essas aqui são algumas funções. Antes de vocês encerrarem a sessão do webinar, quando estiver perto do final dela, serão disponibilizados aqui durante o webinar na guia documentos ali, alguns documentos. Eles não estão aparecendo aí agora, mas antes do final dessa sessão vai aparecer os documentos ali que tem outras funções similares a essa. Exatamente. A gente não vai abordar todas as funções aqui durante o treinamento, porque são muitas. Em seguida, nós temos agora as funções de análise, né? A função SI. Então, essa função SI, ela faz uma análise, tá? E através dessa análise, do resultado dessa análise, ela executa uma tarefa. Então, e essa análise é uma condição a ser analisada para executar determinada tarefa. Um exemplo disso, nós temos aqui uma análise do peso. Tá? Então, apenas lendo essa função, o que ela quer dizer? Se o peso da minha folha for menor ou igual a 40, então execute essa tarefa de pesa C, que está gerando 2 roldanas 0,1, fim. Essa variável PW é uma variável nativa do PrefSuite que consegue ler o peso do elemento, o peso da folha. Assim como L lê a largura e A lê a altura. Então, só para a gente entender bem aqui, é como se fosse uma conversa entre você e o sistema, né? Exatamente. Você vai falar assim, sistema, se o peso da minha folha for menor ou igual a 40, então execute essa tarefa de pesa C para mim, me gere 2 roldanas, da rol 01, fim. Então, soa como uma conversa de fato. Até aqui bem tranquilo. Exatamente. Mas dá para ficar um pouco mais complicado isso aqui, né? A gente vai gradativamente aumentando o grau aí da dificuldade. Então, apenas resumindo, a análise que está sendo feita é o peso da folha. Então, se o peso da folha for menor ou igual a 40, e a tarefa é gerar 2 roldanas 01, rol 01. Em seguida, agora nós temos uma análise com opção. Tá? Essa análise com opção, ela vai analisar, agora ela não vai analisar uma variável, ela vai analisar o resultado de uma opção que você colocou ali. Então, lendo essa função, é da seguinte maneira: se a opção tal, que a gente vai marcar o nome dela, for esse valor, então execute a tarefa para a gente. Fim. Não podemos esquecer do fim. Só comentando, um dos supervisores que a gente teve era a exibição aqui de algumas opções para esclarecer essa questão da opção dentro do escandalho. Exatamente. Mas para ajudar vocês a entenderem, caso você não conheça o PrefSuite, essa opção que está aparecendo aí dentro do escandalho, ela é uma das variáveis globais, uma das opções globais, desculpa, Exatamente. que é criado dentro do PrefWise. Então, da mesma forma como se cria no PrefWise os materiais, que são as roldanas, os calços, os materiais diversos que a gente calcula aqui, a gente também cria essas opções globais. Então, por exemplo, ali é o nome da opção. O que poderia ser uma opção global? É o tipo de tubo que eu vou utilizar na minha integrada. Qual que é o valor da opção?
O pequeno ou o grande, de 40 ou de 60. Exatamente. Então, nesse caso, essa opção já foi criada antes. A opção não é criada dentro do escandalho. Ela é criada lá no PrefWise e nós relacionamos essa opção dentro do escandalho para conseguir manipular o material que vai ser gerado. Exatamente. O escandalho simplesmente vai ler o que foi escolhido nessa opção e, de acordo com essa escolha, ele vai executar a tarefa que a gente mandar. Um exemplo disso é justamente o tubo da integrada. Então, a gente está falando assim, sistema, se a opção tubo octogonal for MN015, então gera uma barra de MN015, cujo a quantidade e o tamanho é quantidade 1, o tamanho largura menos 50, ângulo de corte esquerda 90 e direita 90 também. Fim. Então, concluiu aí o uso da opção dentro da função C. Exatamente. Então, resumindo, o nome da minha opção é tubo octogonal, o valor da minha opção é MN015 e a minha tarefa é gerar um MN015 com o tamanho e largura menos 50 e corte 90-90. Se vocês repararam, a função se, a tarefa está um pouquinho recuada. Isso tem um motivo, tá? Não é à toa que tem esse recuo. Esse recuo diz respeito a um tab que a gente aperta, e ele serve justamente para a gente identificar o início e o fim dessa análise. E tudo que tiver dentro e recuado corresponde à tarefa, né, ao conteúdo dessa análise. Então, para isso, a gente consegue ler de uma maneira melhor quando está um recuado dentro do outro. Fica como se um mandasse no outro. O que está mais para fora manda no que está mais para dentro. Por exemplo, apesar de nessa tela a gente ter apenas dentro do se uma única comparação, se o peso da folha for menor ou igual a 40, gera a rodana duas peças. Eu poderia ter um se com várias opções dentro. Para saber o que está dentro dessa função se, a gente avança um pouco. Isso aí facilita muito, tanto na leitura quanto na edição. Exatamente. A gente tem que pensar também na manutenção que a gente vai dar para esse escandalho no futuro, né? Caso alguma informação tenha que ser mudada. Então, quando está tudo organizado, fica mais fácil de a gente se localizar. Então, vamos tentar fazer uma macro disso aí para o pessoal visualizar bem a importância, vamos lá, do tab, né? Exatamente. Mais uma. Então, nesse caso agora, volta uma. Nesse caso agora eu tenho duas análises no mesmo escandalho. Então, a análise anterior que correspondia ao peso da folha, caso ele fosse menor ou igual a 40. E agora eu tenho uma outra rodana, caso a minha folha vá de 40, né, que seja maior que 40, e o peso dela seja menor ou igual a 60, ou seja, o peso esteja entre 40 e 60 quilos, por exemplo. Nessa situação, ele vai gerar a ROL 02, também é um código fictício, né? Então, a gente pode ver que as coisas vão aumentando, porém, a ideia é a mesma, né? A construção do escandalho é a mesma. É interessante notar que nessa operação, um se não está dentro do outro, eles são totalmente independentes. Se é o computador pensando, ele vai chegar lá, se peso da folha menor ou igual a 40. Vamos supor que o peso seja 50. Ele nem vai para aquela linha de baixo onde está a função pesa C. Ele simplesmente pula até o fim e vai para o próximo se. E ele vai avaliar. É maior que 40? É menor ou igual a 60? Ah, é 50. Então ele calcula aí o pesa C gerando a ROL 02. Exatamente. E se vocês repararam, tem um fator ali que está separando uma análise da outra. Por exemplo, na segunda condição, a gente tem o peso da folha maior que 40, Y, né? E esse Y significa E. O escandalho todo é escrito em espanhol, tá? Porque é uma língua muito parecida com o nosso português. Então fica mais fácil da gente associar as funções. Tá? Então o E está separando para fazer duas análises dentro de uma. E a variável PW está sendo repetida. Embora o sistema seja muito inteligente, ele não aprendeu a adivinhar ainda o que a gente quer que seja analisado. Então, a gente tem que falar para o sistema. Sistema, o peso da folha tem que ser maior que 40 e o peso da folha, de novo, tem que ser menor ou igual a 60. Por quê? Porque não necessariamente a gente vai analisar duas vezes a mesma situação. Eu posso analisar, por exemplo, o peso da folha e a largura da folha, e a altura da folha. Então, tem inúmeras situações que podem ser analisadas. Para isso que a gente tem que ser muito claro com o sistema quanto à informação que a gente quer que ele analise.
Exatamente. Ó. Até limitação de alguns outros sistemas que talvez você já tenha usado, a situação para gerar um braço de maxiar. Eu nem sempre determino o braço que eu vou usar só com base no tamanho da folha. Exato. Em função do vidro, muitas vezes o peso da folha é um fator, é o fator determinante do braço de maxiar que eu vou usar. Então, nesse caso, eu poderia criar uma comparação. Se folha maior que 900 e peso da folha superior a um determinado peso que limite o max. Então, usando escandalhos, eu consigo fazer, às vezes, comparações mais finas, determinações de materiais mais precisas do que eu conseguiria fazer através de parâmetros. Essa é uma grande vantagem do escandalho. Exatamente. Aí vocês devem estar se perguntando, e se eu quiser deixar ele cada vez mais lógico e direcionar cada vez mais a aplicação desse escandalho? Por exemplo, se eu quiser que esse escandalho que está na tela seja executado apenas em tipologia da linha Gold, por exemplo. Como que a gente faz? Basicamente, eu faço um outro se option, né? Agora, dessa vez, vai ser analisado a opção chamada linha, e se o valor dela for Gold. Então, sistema, se a opção linha for Gold, então faça essas duas análises de peso. O peso menor ou igual a 40, ou, aliás, e o peso maior que 40 e menor ou igual a 60. Fim, também tem que ter o fim. Pode mais uma vez, mais uma. Tudo isso também recuado, um tab, para simbolizar que uma coisa está dentro da outra. Então, esse é o máximo que dá para determinar? Não, a gente não tem limite. Pode, mais uma vez. E se eu quiser para a linha suprema, por exemplo, basta eu copiar esse mesmo bloco, colar embaixo e mudar os parâmetros. Então, para a linha Gold vai ficar aquela situação superior e para a linha suprema a situação inferior. Se vocês repararem, a gente mudou, né, o valor da variável linha, da opção linha, agora para suprema. Então, Alexandre, mas nesse caso, o meu padrão de rodana para uma porta, para uma janela é muito diferente, né? Exatamente. Tanto de rodana quanto a capacidade que ela pode aguentar. Exatamente. Eu também posso fazer esse vínculo apenas em janelas ou apenas em portas. Nesse caso, vamos fazer de janela. Então, se a opção tipologia for janela, então faz toda essa análise que a gente acabou de ver. Mais uma vez, isso tudo, um tab para dentro também, para simbolizar que uma coisa está dentro da outra. E se eu quiser para a porta, como é que a gente faz? Copia tudo, cola para baixo, com as variáveis, os valores ajustados para a situação que a gente quer. No caso, de baixo lá está. Se a opção tipologia for porta, faz todo o resto da análise. Olha, Alexandre, é bem interessante os recursos, mas eu acho que deve dar muito trabalho ficar organizando. Será que isso é vantajoso mesmo, ficar fazendo essa organização, essa tabulação do que tem que estar mais para frente, o que tem que estar mais para trás? Olha, vamos dar uma analisada nessa situação que a gente está e vamos ver a próxima situação. Ver se responde essa pergunta. O que fica mais fácil da gente se localizar? Com tudo alinhado certinho ou com esse monte de linha uma embaixo da outra? Vamos imaginar que daqui 10 dias a gente precisa mudar uma determinada função ou alguma coisa deu errado, a gente esqueceu de alguma coisa. Como que a gente vai localizar o foco do nosso problema, o foco do nosso ajuste? Fica muito mais difícil de a gente ler, interpretar e separar as informações do escandalho. Para isso que a organização é muito importante. Fica difícil de saber realmente ali o que está dentro do que. Ainda mais porque fica essas várias terminações da função si, o fim si, e é difícil saber onde ele começou e onde ele terminou. Exatamente. Então é muito importante a gente já começar certo, para não ter o trabalho de refazer também, porque refazer demora mais do que fazer certo. Então se a gente pegar o hábito de começarmos a construindo corretamente o nosso escandalho, ele já sai no padrãozinho certinho e no futuro é só abrir ele, que já logo de cara a gente já consegue localizar o nosso foco, o que a gente vai modificar depois. Legal. Então, realmente, ó, se você olhar para a sua tela agora, manter o escandalho organizado, respeitando a tabulação dele, fazendo essa indentação, é o ideal na hora de organizar o escandalho. Exatamente. Bom, e por último, mais ou menos importante, a gente tem a função CEA, que, como foi dito, ela declara variáveis, tá? Ela tem dois valores que são alteráveis, o identificador e a expressão. O identificador nada mais é que o nome da nossa variável,
expressão é o valor que a gente vai atribuir a essa variável. Tá? E um exemplo disso é uma variável chamada passo, cujo valor é 45. Então, a gente pegou o valor de 45 e colocou dentro de um texto chamado passo. Toda vez que a gente escrever a palavra passo, ele vai equivaler a 45. Isso aqui é um ponto bem interessante. Por que usar a palavra passo? Eu não poderia colocar um X ou um Y aí? Poderia, de fato poderia. Mas e na hora de editar esse escandalho, na hora de fazer a manutenção dele, usar um nome que não significa nada gera dificuldades futuras na hora de fazer a manutenção dele. Por exemplo, se eu quisesse criar uma variável com perímetro, eu poderia chamá-la de x. Mas seria muito mais sábio chamá-la de perímetro mesmo e colocar que ele é L vezes 2 mais H vezes 2. Toda vez que eu fosse colocar o perímetro dentro do meu cálculo, bastaria usar o valor dessa variável. Sim, exatamente. Fica mais fácil de a gente entender. Então, a gente busca sempre facilitar tanto o nosso trabalho quanto o trabalho dos nossos companheiros, porque nem todo mundo lê da mesma maneira, nem todo mundo tem uma capacidade de interpretação igual. Então, quanto mais mastigado a gente puder deixar, melhor vai ser para a organização como um todo. Quando a gente fala de escandalhos, de fato isso é muito relevante. O escandalho é uma visão lógica aí, uma descrição lógica do que você está esperando que o sistema faça. Então, cada pessoa pensa diferente. Quando você faz um escandalho claro, isso facilita com que uma pessoa que está lendo o seu escandalho, que estava trabalhando em cima do escandalho que você criou, consiga fazer isso com facilidade. Então, talvez, não, eu posso colocar qualquer nome de variável, eu posso colocar tudo na esquerda que eu me entendo. Mas a questão é, e futuramente, e se outra pessoa for fazer a manutenção desse escandalho, ou se você mesmo, num momento lá na frente, às vezes a gente muda a maneira como pensava, ou espera algo diferente. Então, o ideal é ser claro, né? Exatamente. Então, vamos ver essas variáveis na aplicação, Alexandre? Vamos ver como que a gente usa essa variável. Apenas para registrar, o identificador é o passo, a expressão é 45. Agora, de fato, a gente vai ver a aplicação. Antes, vamos ler uma seguinte situação. Eu tenho um escandalho com 3 análises e cada análise está gerando 2 barras, certo? Até aí, sem novidade para todo mundo. A primeira análise está vendo a opção passo palheta. Caso ela seja 40 milímetros, ela vai gerar 2 barras, uma fórmula da altura dividido por 40, que é o passo, vezes 0,8, e os seguintes parâmetros de tamanho e corte. Aqui é uma fórmula que a gente está bem acostumado, né? Vou gerar a minha palheta cega, vou gerar a minha palheta ventilada de acordo com os passos que eu escolhi, 40, 45 ou 50. Exatamente, até aí tranquilo, não estamos usando as variáveis. Vamos ver agora o mesmo escandalho usando variáveis. Então, eu fiz uma análise da opção passo palheta e vinculei a variável passo para cada, declarei a variável passo para cada situação. Então, eu tenho, se o passo da palheta for 40, a minha variável tem o valor de 40. Se meu passo for 45, a variável tem valor de 45. E se meu passo for 50, a minha variável tem o valor de 50. Então, o sistema está fazendo essas 3 análises e para cada situação ela está determinando um valor para o meu passo. E eu estou simplesmente gerando as 2 barras com a variável incluída no cálculo. Então, a altura é dividida pelo passo. Fim. Então, eu não preciso repetir toda vez o meu cálculo, tá? Para cada situação que eu tenho, fazendo com que meu escandalho fique maior, fazendo com que meu cálculo fique mais extenso, ou fique mais difícil de modificar. Porque aqui, nesse exemplo, é uma situação até que relativamente simples. Eu poderia ter o mesmo cálculo para cada situação e não usar variável? Poderia, não tem problema nenhum. Mas vamos imaginar que seu escandalho é enorme, tem vários cálculos, várias possibilidades. Então, você teria que ter muita atenção para cada número que você coloca ali. Se você errar, ou se você precisar modificar um número, você tem que modificar esse escandalho todo. Caso você esteja mudando a variável, você trabalhando com variável, você só muda a variável que você declarou. Um exemplo, se eu não usar mais a palheta de 50 milímetros, usar uma palheta de 55, eu não precisaria entrar em todos os barras C e mudar altura dividido por 55, altura dividido por 55. Eu simplesmente mudo o valor que está declarado nessa variável. Pensando num cenário parecido com esse,
Que nem nessa tela a gente tem apenas 3 passos diferentes. São 3 tipos de palheta, de passo de 40, 45 e 50. Mas eu poderia estar criando um escandalho para calcular, por exemplo, o passo do lambri. E daí eu tenho uma diversidade muito grande de perfil que eu poderia estar colocando dentro desse mesmo escandalho. Com passo de 100, com passo de 80, com passo de 115, 120, 150. Exatamente. Então, eu teria aquelas 2 últimas linhas, que seriam a de fato calcular a barra uma única vez. E dali para cima todas as minhas opções de tamanho de lambri lançadas. Seria muito mais prático fazer dessa forma do que dessa forma que está sendo exibido na tela agora. Então, o uso de variáveis economiza no seu escandalho. Economiza tempo para manutenção e economiza até na digitação, para você não perder tempo, não ficar difícil de corrigir numa eventual mudança. Então, usar as variáveis gera um escandalho mais fácil de ser trabalhado, um escandalho mais compacto, perfeito. Então, vamos seguir aqui agora. Vamos seguir. Agora, é um escandalho para valer, né? Exatamente, um exemplo real de escandalho, tá? Numa base de dados que nós desenvolvemos, onde se utiliza a mesma variável, a variável passo. Então, vamos ler ela mais uma vez para a gente praticar. Se a opção tipo palheta for 41 milímetros com barra de 6 metros, ou a opção tipo palheta, de novo, for passo de 41 milímetros, porém a barra for de 5,80, a minha variável passo é 41. Indiferente do tamanho da barra, desde que ela tenha 41 milímetros, então a minha variável passo é 41. Agora eu tenho a possibilidade dela ser 43 milímetros, ou de 5,80 ou de 6 metros. Eu vou atribuir à variável o valor de 43. Então, nesse escandalho, a gente está vendo 2 novidades. Exatamente. Uma novidade é esse ou no final do argumento aqui. Exatamente. O que esse ou está fazendo? Ele está alinhando 2 funções. Com que objetivo? Eu não preciso que as 2 sejam verdade. E, de fato, as 2 nunca serão verdade ao mesmo tempo. Não tem como. Eu não posso ter, nesse cálculo, o passo de 41 com barra de 6 e o passo de 41 com barra de 5,80. Mas eu posso ter um dos 2. E se qualquer uma dessas opções for escolhida lá nas minhas opções globais, foi escolhida quando eu lancei essa esquadria essa tipologia no meu orçamento, ele vai calcular com um passo de 41. Então, esse ou significa justamente isso. É alinhar 2 operações, de forma que se eu usar uma ou se eu usar outra, vai gerar o material. Exatamente. Eu poderia ter um diferente aí, né? Eu poderia ter o e. Se as 2 fossem verdadeiras, aí faria essa função. Ou é e ou é ou. Se eu precisar de mais de uma, na verdade. Se eu usar apenas uma, eu não preciso desse elemento. E outra coisa nova é esse verdinho aí na tela com o sinal de porcentagem na frente. Exatamente. Né? Esse texto verde nada mais é que um comentário, tá? Que não tem função prática nenhuma. Ele simplesmente serve para a gente, de fato, comentar o nosso escandalho, para colocar ou palavras-chave, ou até mesmo textos, ou escrever, relatar alguma função, tá? Para facilitar também a leitura e a interpretação desse escandalho. Então, nesse caso, fica muito mais fácil a gente bater o olho e falar, não, para o passo de 41 milímetros, tem todas essas funções. Para o passo de 43, tem todas essas funções. Então, pensando numa possível manutenção, se eu precisar mudar o passo de 43 milímetros, por exemplo, já logo de cara eu vejo o comentário ali, eu já consigo me localizar. Aí a gente vai desdobrando, né? Vai destrinchando o escandalho até chegar no nosso foco. O comentário ele ajuda muito na manutenção também. A gente vê alguns escandalhos maiores hoje, vai ver o quanto ajuda ter um comentário bem colocado aí na estrutura do meu escandalho. Exatamente. Então vamos dificultar um pouquinho agora? Começando a dificultar. Então agora a gente tem um outro exemplo com várias variáveis, né? Ainda dentro de uma condição. Então eu tenho lá a condição comentada, né? Quantidade de palhetas sem mancal e quantidade de palhetas com mancal. Tá? Então, sem mancal vai ser a primeira análise. Se a largura for menor que 3.000, então tem todas essas variáveis. Tamanho, quantidade de palheta ventilada, palheta cega e quantidade de tampa, cada uma com seu respectivo valor ou com sua respectiva fórmula. E quando for mancal, ou seja, quando a minha largura for maior que 3.000, então essas mesmas variáveis têm outros valores e outros cálculos.
Então, eu tenho duas análises. Cada uma manipula os valores dessas variáveis para elas serem trabalhadas corretamente. Isso é legal. São exatamente as mesmas variáveis que estão recebendo valores completamente diferentes. Exato. Então, vou ter a minha comparação baseada no tamanho e o resultado disso vai ser atribuições totalmente diferentes para as mesmas variáveis. Exatamente. Será que isso aí gera alguma vantagem mesmo, Alexandre? Vamos dar uma olhada. Ó, notem que o escandalho está cada vez mais ficando maior. Então, nós temos lá palhetas nacionais de 41 milímetros e palhetas nacionais de 43 milímetros. Tá? Então, dentro da palhetas nacionais de 41, por exemplo, que é o primeiro bloquinho de condição, nós temos lá, se a opção tipo palheta for 41 milímetros e a barra for de 6 metros, então gere 2 barra Cs, tá? Com o código dos perfis, e no campo quantidade e no campo tamanho, eu tenho aquela variável que foi trabalhada anteriormente, que variou de acordo com a largura da tipologia. Então, ele já leu o valor, já sabe qual é o valor e simplesmente colocou dentro do meu barra C. Então, eu não tenho que me preocupar com a fórmula de novo. Eu só trabalho ela uma vez. Tá? A mesma coisa acontece para o tamanho. Só não aconteceu para o corte, o ângulo de corte, porque o ângulo de corte, nesse caso, não varia. É 90-90, independente da situação. Então, essa situação é bem legal. No mesmo escandalho, a gente tem as mesmas variáveis em cima e embaixo e elas podem ter valores diferentes. Que esses valores estão vindo de onde? Estão vindo aí da fórmula que a gente usou anteriormente. Só para exibir na tela assim para vocês relembrarem, ó, esses valores estão vindo daqui. Exatamente. Então aqui foi calculado as variáveis. Aí a gente declara ela, né, fala que para cada situação qual é o comportamento delas, qual é o valor que elas têm, e depois a gente aplica essas variáveis com os valores já trabalhados, já analisados, para a situação que a gente quer. Então, uma breve explicação aqui só para fixar. Primeiro, olha como os comentários aí ajudam bastante, né? Eu olhando para o comentário já sei o que cada bloco desse escandalho está fazendo. Calculando palheta nacional de 41 ou calculando palheta nacional de 43. Além disso, a organização do meu escandalho, ó, eu sei, por exemplo, que isso aqui é uma opção e que tudo isso está dentro dela. Isso aqui é outra situação de escolha e opção e que tudo daqui para baixo... Então, vamos lá. No primeiro si das palhetas nacionais, eu tenho um bloco dentro dela. No Exato. segundo si ali embaixo, para a palheta de 43 milímetros, eu tenho outro bloco dentro dela. Então, tudo isso aqui ajuda muito na visualização do meu escandalho. Acredito que quem está acompanhando está conseguindo entender esse escandalho. Em algum momento aí vocês estão com dificuldade de entender o que ele está fazendo, ou todo mundo já consegue olhar para esse escandalho e saber o que ele faz? Até agora ninguém se manifestou, acho que o pessoal está conseguindo fazer. Então participem aí, galera. Temos muitos usuários do PrefSuite presentes aqui nesse webinar, então acredito que todos vocês que estão presentes aí já se depararam com o escandalho. Então, se vocês quiserem participar, seria muito vantajoso aqui para a gente conseguir tirar essas dúvidas ao vivo. Então, a gente até uma hora comentou aí na questão de consegue tratar o escandalho, mas não com tanta rapidez, demora um pouquinho para pegar o jeito. Olha, isso é verdade. Vamos citar as pessoas nessa sala aqui. Eu devo demorar 3 vezes o tempo do Alexandre para entender o escandalho. Não, que nada. Então, principalmente, a prática vai fazer com que o escandalho vai se tornando alguma coisa mais natural. À medida que você vai fazendo e utilizando o escandalho, vai ficando mais fácil. É claro que hoje não se espera que vocês vão chegar, abrir o escandalho, todos os escandalhos que vocês têm aí no PrefSuite e conseguir editar, mexer, alterar, melhorar o escandalho que está lá, porque é questão de prática. Mas que nem o escandalho nessa tela, o meu mouse não está conseguindo apontar nele aqui, mas seguindo ali de palhetas nacionais, é só pensar, se opção tipo palheta, passo 41 em barra de 6 metros, embaixo ele já setou aí as 2 barras que eu tenho que gerar. Logo depois ele faz uma comparação baseada no tamanho. Se ele é menor que 3 metros, gera uma tampa extra. Se ele é maior, gera 3 tampas extras. Exato. Essa mesma comparação se repete ali embaixo.
Então, é questão de prática. Exatamente. Então, a gente até recomenda a todos os usuários, já que possuem, né, o pré-suite, abrirem os escandalhos que a gente já mandou para vocês e tentar ler sem compromisso, sem mudar nada, tentar ler só para entender o que cada um vai fazendo. Sei que o tempo de vocês aí é muito corrido, mas, de repente, surgiu a oportunidade, dá uma lida do que está acontecendo. Ah, tem uma função nova. Pô, no documento que a gente vai deixar aí para download, vocês têm muitas outras opções que não serão citadas nesse webinar, mas se ainda assim a opção que você deu não tiver no documento, entre em contato com a gente no canal do cliente, a gente pode ajudar vocês, falar, ó, tentando entender esse escandalho aqui, mas não estou conseguindo, você pode me explicar? Claro que a gente pode. Então, a gente está do lado de vocês aí nessa caminhada. Então, se precisar de qualquer auxílio da gente, entre em contato conosco que a gente vai ajudar sem problema. Com certeza. Então, esse escandalho aqui, eu acredito que o pessoal entendeu. Quem se manifestou ali foi bem legal. Várias pessoas mandaram que estão entendendo, estão conseguindo acompanhar. Então, que bom. A gente vai seguir um pouquinho agora. Eu acho que já está na hora dos exercícios aí. Exatamente. Vamos praticar agora. Então, agora é um momento bem dinâmico, tá? A gente tem bastante usuário aqui presente, né? Bastante usuário para a suíte presente. Então, a gente vai fazer uma dinâmica, coisa rápida com vocês, para praticar a leitura desse escandalho. Tá? Para a gente conseguir ler os escandalhos cada vez mais rapidamente, cada vez mais diretamente. Então, vamos colocar alguns escandalhos na tela. Tá? Eu conto com a participação de todos vocês para dizer o que cada um desses escandalhos faz. Tá claro, a gente vai começar do simples e a gente vai gradativamente aumentando o grau de complexidade dos escandalhos. Tá? Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se tudo que a gente falou aqui o pessoal absorveu bem. Então é o seguinte, ó, vamos pegar aí o campo de fazer perguntas, a parte do chat aí, e vamos mandar respostas do que esse escandalho está fazendo. Os primeiros que forem respondendo aí, a gente cita quem é que resolveu o escandalho. Exatamente, ganhou uma estrelinha no suporte aqui. Então, o primeiro aí, nós temos um Pieza C. E o que esse Pieza C aí está fazendo? O que esse escandalho faz? Dá 5 segundinhos aí para ver se alguém gera um fecho. O Danilo foi rápido aí, gera um fecho. E ele fala que não consegue ler rapidamente. Né? Gera um fecho, muito bem. Então, alguém discorda disso? O Wesley também participou. Foi quase ao mesmo tempo aqui, o Danilo, o Wesley e o Pedro. Na mesma velocidade aí. Os caras estão rápido no gatilho aqui. Então, legal. Opa, mais gente respondendo. Então, isso mesmo. Isso. Ele gera um fecho. Pieza C a função, tem o código do fecho e a quantidade de 1. Acredito que está tranquilo. Muito bem. Legal. Vamos para o próximo. E esse metro C, o que esse metro C está fazendo? Vamos ver aí. Vamos dar alguns segundinhos. O Janaína já respondeu. Olha, o Renan também. O Renan também. E gera silicone, considera um contorno de silicone. Opa, legal. Então, exatamente, gerando silicone por metro. O pessoal aí já chegou até na medida, gerou o contorno, o perímetro de silicone aí. Exatamente. Então, um componente calculado, nesse caso, por metro linear, calculou ele, gerou, perfeito. Então, todo mundo que respondeu aí, respondeu precisamente. Vou até teria até de aumentar aqui a minha tela das respostas, porque começou a cortar as respostas do pessoal. Então, vamos para o próximo. Próximo. E esse cara aí? Esse barra C. Não se preocupem com o código, tá? Se vocês não souberem o que significa o código, só fala pra gente o código que está sendo gerado, tá? E o que está sendo gerado, qual o tamanho que está sendo gerado. Olha só, gera uma barra cortada 90-90, uma unidade. O tamanho é referente à altura, muito bem. Então, o pessoal respondendo amplamente aí, o Everton, o Danilo, o Renan, o Wesley. O pessoal hoje está capixado. O Lucas respondeu também. Tá afiado, galera. Gera uma barra de VIC 007, uma peça, tamanho da altura, corte 90-90. A resposta do Esmeralda foi bem completa aí, ele esclareceu aí exatamente o que a função fazia. Pessoal, a gente está gostando de ver todo mundo respondendo, então um sinal que estão entendendo bem a parte do escandalho. Exatamente. Agora a gente vai deixar um pouquinho maior desse escandalho. Vai complicando cada vez mais. Vamos lá. E agora? O que está sendo feito nessa programação aí, nesse escandalho?
Vai dar um pouquinho mais de tempo aí. Acho que o tempo que o pessoal vai usar é o tempo só de digitar a mensagem. O Exatamente. pessoal já olhou para ele e já percebeu o que ele faz. Exatamente, ganha quem digita mais rápido. E olha lá. Quem é que vai ser o primeiro? Opa! Começou. Gera 3 peças entre 1,90 e 2,30 na altura. Mais ou menos. Se a altura for maior que 1.900, 3 peças de traseirão. Se for maior que 2.300, quase lá. Muito bem. O Danilo matou. Então a resposta é: se a altura for maior que 1.900 e menor que 2.300, menor ou igual, na verdade, gera 3 peças desses dois componentes. Então, nesse caso, os dois componentes vão ser gerados. Caso a altura seja maior que 1.900 ou menor ou igual a 2.300. Muito bem. Então, nesse intervalo da altura entre 1.900 e 2.300, se o meu cálculo estiver de acordo com isso, vai gerar as duas peças. Então, vamos reforçar. Se a minha altura estiver entre 1.900 e 2.300, vai gerar as duas peças. Então, nesse caso, as duas peças são geradas. É uma coisa que a gente tinha até comentado, que quando eu tenho uma série de funções dentro de um si, entre o si e a fim si, dentro da função si, todas aquelas peças, todos aqueles elementos serão gerados. Poderia ter um mix de função aí, uma função peça, uma função meta, uma função barra, tudo dentro desse mesmo si. A gente vai chegar lá. E o Everton Fernandes também deu fez um comentário muito importante. A gente não pode esquecer do fim. Exatamente. Então, se acontecer essa análise e ela passar na análise, vai gerar as tarefas fim. Não podemos esquecer do fim. Senão não sabe a hora de parar de analisar. Não colocar o fim aí provavelmente vai fazer com que o sistema encarasse tudo que veio dali para baixo como estando dentro desse si. Exatamente. O fim em si, ali no final, é muito importante. Extremamente importante. Então, mas beleza, a gente tem várias respostas nessa. A maior parte das respostas está correta, tá? Mas às vezes faltou um pequeno ponto aí, mas vamos focar. Os dois materiais sendo gerados se estiver dentro daquele intervalo ali entre 1.900 e 2.300. Então ficou claro para todo mundo que ele tem que estar analisando essas duas condições, né? A altura maior que 1.900 e a altura, de novo, for menor ou igual a 2.300. Vai gerar essas duas tarefas, ok? Legal. Então, vamos Se alguém também tiver alguma pergunta, vocês podem mandar aqui para a gente que a gente responde, tá? Não pode ter dúvida aqui ainda, porque esse escandalho vai ficar maior. A gente vai complicando. Então, se tiverem dúvidas, pode ir mandando aqui para a gente que a gente faz uma pequena pausa e respondemos as dúvidas. Então, vamos seguir para o próximo escandalho. Muito bem. Esse aí está igualmente fácil. Está muito fácil também. O que esse escandalho está fazendo? O Gervásio já respondeu. Okay. Mas vamos esperar o pessoal responder também, não vamos estragar a surpresa do pessoal. O cara já acertou de primeira, ainda nem deu nem tempo. Acho que o pessoal está com um pouco mais de dificuldade de responder isso aí. Ó. Só o Gervásio respondeu até agora. Vamos esperar então vamos dar mais uns instantes, daí a gente vê se o pessoal pensou igual ele. A gente vai ter que contar o que acontece aqui, então. Não, peraí. O mais um respondeu. Vamos ver se tem mais alguém que responde. Agora foi o Geraldo que respondeu. Matou também. Muito bem. Mais duas respostas corretas. A resposta do Renan acrescentou um ponto aí. Cada vez ficando mais completas as respostas. Danilo também matou, Renan matou. Então vamos à resposta. Exatamente isso. Se a opção global, é importante lembrar que ali a opção abertura é uma opção global que foi criada lá no WISE. Exatamente. Então, se a opção abertura for, a resposta dela for abertura interna, então eu vou gerar a minha peça, que é a trava ali, que é a minha trava multiponto, e o fim. E fim. Não esquece do fim. Não esquece do fim. Olha lá, o Everton de novo lembrou do fim. Muito bem, cara. Perfeito. Então, aí a gente tem um argumento agora usando as opções globais. Tem que lembrar, isso aí foi criado lá no WISE, não é criado nos escandalhos. Eu crio as opções globais e elas são usadas dentro do CAD e dentro dos escandalhos. Exatamente. Então, você cria no WISE,
usa ela, manipula ela no CAD e o escandalho vai ler o que você manipulou e vai gerar a tarefa de acordo com essa manipulação. Legal. Então, praticamente todo mundo respondeu aí corretamente, né? Nesse caso aí, todo mundo respondeu corretamente. Todos acertaram. Olha que legal. O Everton comentou aqui que só ele que está conectado pelo webinar, mas tem uma galera boa lá junto com ele. Oh, legal. Que legal. Todo mundo aí da Soluta. Então, isso aí é excelente. Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar e utilizar bem. Ele falou que quem está lá do Soluta é a Aline, o Douglas e o Antônio. Então, legal. Então, vamos seguir agora para o próximo escandalho. Obrigado, Everton. Ele falou que a aula está excelente. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Mas só do pessoal estar conseguindo responder corretamente aí, a gente já fica muito contente. Exatamente. A gente agradece também a participação de todos vocês aí. Vamos continuar. Então, vamos lá. A gente tem aí mais um escandalho. Vamos ver o que ele faz. Bora lá. Esse é um pouquinho maior. Isso aí já está ficando difícil até de explicar no texto, né? Exatamente. Falando disso, aproveitar e entrar essa tela de novo aqui, porque... O cara vai ter que contar uma história aqui. Agora nem o Gervásio respondeu ainda. Então, olha, essa aí parece a mais difícil. Opa, a primeira resposta aí. Vamos ver. Escolha recolhedor de fita. A resposta está correta. Tem duas opções de peças. Beleza. E aí? A resposta ainda já está completa. Ele só não detalhou, mas a resposta dele já está correta. Tá acertando, está no caminho. Então, até agora, ó, temos a resposta do Renan e do Pedro. A do Pedro... A do Danilo agora também. Olha lá. Sim. Peraí, agora já foi a resposta demais. Calma aí. Se na opção global de acionamento, eu não vou ler ainda, mas ele acertou. Conforme o tipo. Muito bem, muito bem. Temos uma resposta completa aqui. O Everton começou, respondeu, daí concluiu a resposta dele e detalhou. Exato. Então, o Wesley também, ó. O Wesley comentou aqui o interior desse C, as opções aí de tipo de recolhedor. Então, predominantemente aí, as respostas são todas corretas. Todas corretas. Só uma observação muito importante. Então, deixa eu só ler mais essa aqui, que essa parte está bem completa também. Se observa... Essa resposta foi completa. Muito bem, era exatamente o que eu ia falar. Bom, se a opção acionamento for recolhedor de fita, é a primeira análise. Caso ele passe dessa análise, vão ter mais duas. Então, a segunda, no caso, o tipo recolhedor for REC 01, gera a peça de REC 01. Se o tipo de recolhedor for REC 03, gera o REC 03. E se o meu acionamento for motor? Então, simplesmente, ele vai pular do C daquele início para o final e não vai considerar os Cs que estão aí dentro. Muito bem. Então, ele já passa para a próxima leitura e nem lê essas duas análises de dentro. Então, isso é uma questão bastante interessante. Exato. Na hora que eu for lançar essa tipologia no meu orçamento, eu vou ter respondido qual é o meu tipo de acionamento, motor ou recolhedor de fita. Escolhi recolhedor de fita. E daí eu escolhi lá também no meu orçamento que eu quero usar o REC 11 ou o REC 13. E daí sim esse escandalho vai fazer as considerações e determinar o material correto. Exatamente. Então são duas opções C dentro de uma opção C maior que só vai ser considerada se escolher recolhedor de fita. Se fosse motor, entraria provavelmente em outro pedaço desse escandalho, que determinaria se o motor é 110 ou 220, com controle remoto ou com botoeira. Exatamente. Cada situação é uma. Parabéns a todos aí que responderam. Vamos ver todo mundo que respondeu essa aí. O Renan, o Danilo, o Everton, Wesley, Esmeraldo, Janaína, Pedro e Gervásio. Gervásio, grande Gervásio. Vamos para o próximo. Então, a gente comenta assim porque praticamente todo o treinamento que a gente faz, o Gervásio participa. Esse cara... E ele normalmente sempre responde e participa com a gente. Assíduo. Sempre liga para o suporte também. Realmente. Então, vamos lá. Opa, não posso ver. Vamos para o próximo. Agora eu quero ver.
Agora vai ter textão. Opa, antes da gente seguir, rapidinho, Exato. o Esmeraldo comentou aqui, a variável do peso, onde é que a gente encontra ela, por exemplo? Ó, a variável do peso, ela é uma variável que o próprio Pref Switch ele já calcula ela como padrão. Ela é a PW que a gente estava utilizando ali para o caso do peso da folha. Ah, mas e outros pesos, outras variáveis? Como eu comentei antes do final do treinamento, a gente vai disponibilizar um documento, e daí nesse documento tem todas as variáveis, as principais variáveis que nós temos no Pref Switch. E lá mostra aí qual é cada uma delas. Ele só não está disponível ainda, porque a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste, daí vai disponibilizar, a gente avisa na hora que vocês puderem baixar. Mas são variáveis padrão, tá bom? Tá, então, resumindo mais ou menos a resposta do George, é a seguinte. Cada elemento da tipologia ele possui variáveis dentro deles, embutidas dentro deles. E cada variável tem um código, né, tem um texto que representa ela. Então, isso já está dentro do elemento. Então, se eu colocar meu escandalho dentro da folha, ele vai analisar todas as variáveis da folha, daquele elemento. Então, por exemplo, uma variável normal, LA. Então, se eu colocar um escandalho que analisa LA dentro da folha, ele vai entender, ele vai ler a largura da folha. Se eu colocar esse escandalho dentro do marco, ele vai ler a largura e a altura do marco. O mesmo acontece com o peso. Se eu colocar escandalho no marco, ele vai ler o peso do marco. Se eu colocar escandalho na folha, vai ler o peso da folha. Por aí vai. E nesse documento está bem completinho, tem bastante variáveis, vocês podem usar aí, podem entender, tá? Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês no final do treinamento. Então, vamos voltar para esse escandalho gigante aí que a gente está na tela. Tem um maior ainda, né? Tem, vai piorar, calma lá. Então é o seguinte, ó. O que esse escandalho está fazendo? A gente tem algumas situações aí, o I no final da condição, que é uma coisa que a gente já conversou. A gente usou o O naquela hora, mas aí a gente está variando um pouquinho. Exato. Então vamos dar aí a devida atenção nesse escandalho e uma explicação aí do que ele está fazendo. Vamos participar aí, pessoal, que... A gente está até entendendo que vocês devem estar digitando o que esse escandalho faz, porque ele é um pouco maior. Exatamente. Então a gente está dando um pouquinho mais de tempo, justamente porque realmente o textão aí vai ser grande. Eu quero também ver as pessoas que não responderam ainda. Tem bastante conhecido aqui que não respondeu, que... O que está acontecendo? Vou esperar mais um pouquinho. Acho que esse aí chegou no limite do pessoal, o pessoal não conseguiu responder. A gente vai ter que esclarecer isso aí para os participantes do treinamento. Olha lá, chegou um textão. Ih, chegou um monte agora. 2 textos bem grandes aí, deixa a gente ler eles. Calma aí, vamos ver. Essa resposta do Everton parece que está bem precisa. Exatamente. A do Wesley também. Um pouco mais compacta, mas bem precisa. Espera. Olha lá. Deixa eu até aumentar aqui para ler bem. Então, ativa, não é folha fixa, tipo ativável. Opa. O Everton acertou. Já completou a pergunta, a resposta dele um pouco mais embaixo. O Wesley, ele deu uma resposta bem objetiva, nada na resposta dele está errado, está bem precisa também. Mais curta, mas bem precisa. A gente ainda não vai bater o martelo. Vamos ver quem consegue aprimorar ainda mais a resposta aí. O pessoal que tinha respondido as outras, pronto, mais uma resposta aí, o Pedro respondeu também. É tudo uma questão de ponto de vista também, entendeu? Eu posso interpretar de um jeito, o Jorge pode interpretar de outro. O sistema que a gente utiliza para ler é individual de cada um, né? O sistema que a gente consegue descrever o que foi lido também. Isso é um ponto, né? A descrição do que a gente está vendo ali varia de pessoa para pessoa. Apesar do resultado final ser o mesmo, a maneira de ler e o escandalho pode ter variações. Exatamente. Mas então vamos dar uma resposta aí já para esse escandalho. Como as respostas ficaram muito extensas, a gente não vai nem ler a resposta de alguém. A gente já vai explicar direto o que o escandalho está fazendo
para ver se você acertou, tá vendo? Porque as respostas estão bem grandes mesmo. Exatamente. Então, a primeira análise vai ver o tipo da folha, se ela é ativa, se ela não é fixa, né, ou rafija, está em espanhol, mas fica bem evidente, e se ela for ativável, muito bem observado pelo Everton, por exemplo. Então, a primeira coisa, se ela for ativa, se ela não for fixa e se for ativável. Tá? É a mesma coisa que a primeira lá, a terceira é a mesma coisa que a primeira, mas por algum motivo precisou ser feito assim. Beleza, passando dessa análise, o que ele vai analisar? Se a maçaneta, o fecho da porta é maçaneta interna mais concha cega, ou se é maçaneta interna e externa com chave. Então tem duas situações de acionamento. Para cada uma delas, vai gerar o respectivo material. Então, recapitulando, vai analisar a folha, se ela for ativa, não for fixa e for ativável, vai ter uma segunda análise. Se ela é utilizado maçaneta interna mais concha cega ou maçaneta interna e externa com chave. Beleza. E vai gerar o respectivo material dessa análise. Também vai analisar o peso dela, caso seja menor ou igual a 300, gera um conjunto de Roldan. Se passar de 300, gera um conjunto de Roldan um pouquinho maior, né? Um pouquinho diferente. Então, basicamente é isso. Nesse caso aqui, ó, a gente não vai falar o que é, não vamos comentar detalhadamente. Exato. Mas nesse escandalho aí existem alguns aspectos que podem ser melhorados. Claro. Então, se você quiser printar a sua tela aí e tentar sentar e ver o que você pode melhorar nesse escandalho, a gente propõe um desafio aí, tem alguns aspectos que podem ser de fato melhorados. Não só esse, como uns outros que passaram também, que eu já tenho como melhorar. Isso, querendo ou não, é um treinamento muito legal, um método que vocês podem adotar aí para vocês lerem, conseguirem escrever, conseguirem entender. Quando a gente consegue melhorar algo, significa que a gente entendeu muito bem o que está escrito ali, né? Perfeito. É até interessante, e só aquele comentário final, lá em cima, se, por exemplo, o meu tipo fosse folha ativa, mas na linha de baixo a minha opção não fosse folha fixa, desculpa, ele nem sequer entraria nesse escandalho. Ele nem terminava de ler. Ele pararia ali e falou, não, é folha fixa, então vai para baixo e segue adiante. Então, é muito importante entender bem quando tem elementos ou e e dentro do meu escandalho, ou i, nesse caso, né, o y. Por quê? Porque as validações dessas afirmações, desses argumentos, determinam se o escandalho vai ser calculado ou não. Então agora a gente vai para o escandalho do desafio, né? Só mais uma coisa. Todos entenderam o que esse escandalho quis dizer? Se alguém não entendeu, pode perguntar. Vou pedir para aqueles que entenderam, clica aí na mãozinha. Na mãozinha, ou dá um ok, manda um entendi lá. Exatamente, só para... Beleza. Se por acaso faltou algum tipo de clareza, vocês podem perguntar. Agora foi legal porque mesmo o pessoal que está só acompanhando aí, a gente sabe que nenhum chegou a responder, mas todo mundo levantou a mão. Agora você devia estar todo mundo atento, entendeu bem o que você está fazendo. Exatamente. Então agora deu um resultado bem melhor ainda, a gente viu que o pessoal está participando. Só uma observação aqui, só estou... O Danilo mesmo já tem gente querendo. Danilo, parando aí, você vai ver que tem margem para melhorar alguns aspectos que podem ser aprimorados nesse escandalho. Eu sei que você consegue, cara. Vamos lá? Então agora o do desafio mesmo, Esse né? Então é o seguinte, a gente vai passar por... Opa, deixa eu voltar aqui. Esse é o grande. Vamos lá, pessoal. Então, estamos no outro escandalho. Esse aí, vamos ver. A gente vai dar até uns 5 minutinhos aí, caso vocês precisem, né, para responder ele. E entendendo ele, a gente já sabe que a aula de hoje foi produtiva, porque ele tem diversos elementos aí, diversas comparações. Exatamente. A gente quer ver se todo mundo consegue responder. E detalhe, só para não assustar, muito pelo contrário, não tem nada que tem nesse escandalho que a gente não viu. Então, é um escandalho simples. Vamos levar isso em consideração. Primeira coisa, é um escandalho muito simples, tá? Vamos ler com calma, vamos prestar bastante atenção nos começos e nos fins, porque não tem nenhuma novidade aí, tá? Então a gente vai dar uns 5 minutinhos para todos conseguirem de fato participar, porque a participação de vocês é muito importante para a gente, tá? Então a gente gostaria desse feedback aí de vocês, porque como a gente já mencionou, tem muita gente que está participando que já é de fato cliente, já utiliza o Pref Suite, então a gente está aqui para
ajudar vocês. Então, a gente vai até aproveitar a situação agora, enquanto vocês respondem, para disponibilizar aqueles 2 documentos. Então, o áudio vai ficar mudo aqui por uns instantes. O nosso vídeo também vai ser cortado, vai ficar só o escandalho na tela. E assim que vocês tiverem a resposta, por favor, respondam, que a gente já está retornando com os documentos disponíveis e com a resposta para o funcionamento desse escandalho. Exatamente. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco.
Então, pessoal, a gente está de volta. Excelente participação de todo mundo. É legal, o pessoal aí conseguiu responder bem. De fato, várias respostas bem precisas mesmo. A gente gostou de ver. O pessoal não vacilou aí na hora de responder. E teve mais participações do que a maioria das outras respostas. Exatamente. O pessoal guardou os comentários para a parte desafiadora mesmo, né? O pessoal estava se aquecendo ali. Para responder na hora que ficar difícil. Exatamente. Então, pessoal, se vocês notarem, os 2 documentos que a gente disse já estão disponíveis. Lá na guia documentos, vocês vão conseguir localizar, o boletim 002 e o CT-Pref, esse documento aqui da Preference da parte de escandalhos. Então, a gente pede que, por favor, baixem esses 2 documentos. Baixar esses 2 documentos aí é importante para ajudar vocês a completar os conhecimentos adquiridos hoje, né? Exatamente. Então, vale a pena estudar, porque no final vocês vão ver que não tem nada de misterioso no escandalho, não. Escandalhos são textos que executam determinadas funções. Então, basta ler o texto que a gente entende, conhecendo a linguagem, a gente entende o que cada função quer fazer. E não tem nada de muito complexo. As informações se repetem muito, então é fácil de entender. Então, agora, a gente não vai ler a resposta de ninguém dessa vez, tem muitas respostas. Exatamente. Mas vamos lá, a gente teve respostas corretas aí do Danilo, do Everton, do Esmeraldo, do Décio. Não, Décio tem uma pergunta aqui, a gente já responde. Do Pedro também, da Janaína. Então, bastante gente respondeu aí precisamente, que legal. Vamos responder, o Alexandre agora vai responder para vocês detalhadamente o que faz esse escandalho. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte. A primeira análise é o tipo do motor, se é com botoeira ou se não é com botoeira. Nesse caso, é só para motor com botoeira. Beleza. Se for com botoeira, então se passar nessa primeira análise, vão ser feitas outras 2 grandes análises. A primeira é se o motor é 210 ou 110 ou 220 volts. Então, tem a análise do 110 e o bloco de 220. Dentro do bloco 110, ele vai analisar o quê? O peso das palhetas. Então, se o peso for menor que 23, gera o recolhedor tal. O motor, desculpa, a peça tal. Se for maior que 23 e menor que 47, gera a peça tal. Se for maior que 47 e menor que 70, gera a peça tal. Beleza, então, basicamente, se for com botoeira, se o motor for 110 ou 220, vai gerar cada peça correspondente ao peso da palheta. Então, um escandalho simples, ele comentou no início, ele só tem tamanho aí, para parecer que ele é um pouco complicado, mas são análises básicas. É com botoeira? Se é com botoeira, começa essa avaliação embaixo. Ah, não, é com controle remoto. Então ele sai daí e vai para um restante de escandalho que não está na tela. É com botoeira? É 110 ou 220? São as outras 2 análises que serão feitas. É 110, daí ele vai calcular o peso e os respectivos intervalos aí. Daí o Décio comentou aqui, e para pesos superiores a 70 quilos, se a gente não teria que definir as opções. Sim, de fato, se fosse um escandalho de aplicação real, a gente teria que talvez tratar situações para pesos maiores. Mas esse escandalho aqui, ele para por aqui. Na verdade é o seguinte, é um escandalho de aplicação real, eu acredito que só que não tem motor para cima de 70 kg. Tá. Para essa aplicação não tem. Então ele não gera nada. Nesse caso tem um outro escandalho por trás que fala assim, olha, você excedeu o peso. Alguma coisa você tem que fazer, tome alguma atitude, divida a persiana, enfim. Alexandre chegou num ponto bem preciso. Possivelmente, dentro desse escandalo, ou em outro escandalo, nós temos uma validação determinando que o peso superou o máximo permitido para esse modelo. E, então, ou optaria por outro modelo para chegar nesse ponto, ou simplesmente reduziria aí, mudaria as características desse projeto para ele ser possível de ser realizado. Exatamente. Né? Então, a gente não gerou material, né, porque a linha correspondente não tem o material para essa situação, e com certeza tem um escandalho por trás, analisando esse peso. E caso exceda o limite, ele gera um alerta para a gente. Mas que entre nós é muito difícil ultrapassar esses 70 quilos, né? E se por acaso ultrapassar, se aparecer, coincidir de ultrapassar, vai gerar um alerta para a gente, aí, um erro que impede a gente de continuar o cálculo. Que eu comentei, se fosse um escandalho real, seria assim, não, é que é um escandalho real. É um escandalho real. O conteúdo foi elaborado em cima de escandalhos reais e, de fato, as características máximas aí permitidas já estão dentro dos valores que foram calculados. Exatamente.
Então, pessoal, as respostas de vocês foram bem precisas, a participação foi excelente. Que bom que vocês gostaram, que bom que participaram. Não deixem de baixar esses documentos que estão disponíveis aí para download. Se vocês tiverem perguntas, agora é a hora também de fazer as perguntas conclusivas. Vou até tirar o escandalho da tela. Todo mundo conseguiu baixar aí os documentos que a gente deixou para download? Então tem um documento chamado boletim e um documento chamado CT Preference. Esse boletim é um PDF que tem todas as variáveis nativas, né? E o CT Preference é um tutorial bem detalhado de escandalhos, com diversas outras funções que vocês podem estar analisando aí. Se vocês não se localizaram para baixar esse material, na tela do webinar que aparece para vocês, ali onde vocês clicam para fazer perguntas, próximo de onde tem as opções de áudio de vocês, vai ter uma opção chamada documentos, e está ali 2 de 5, mostrando ali os documentos que é possível. Então tá os 2 documentos disponíveis para vocês baixarem, que a gente apresentou no conteúdo de hoje. Eles são muito interessantes porque vão apresentar um pouco de conteúdo que a gente nem tocou hoje, a gente nem abordou, e também vai trazer aquela questão das variáveis que eu tenho dentro do sistema. Então, bem legal vocês baixarem esse conteúdo para estudar, para utilizar ele, para complementar os conhecimentos que vocês tiveram hoje. A sessão de amanhã a gente vai fazer muito parecida com a de hoje. Amanhã a gente vai focar um pouquinho no que eu tenho que pensar na hora de criar o meu escandalho. Exatamente. Uma abordagem um pouco diferente. Hoje a gente focou no que eu tenho que entender do que eu leio. Amanhã a gente vai focar um pouquinho, poxa, o que é que eu tenho que considerar? A minha linha de raciocínio aí, antes de mesmo de escrever o escandalho. Então a sessão de amanhã vai ser bem legal também. Espero que todo mundo que participou hoje consiga participar amanhã e que a gente tenha aí uma sessão animada que nem hoje. Exatamente. Tivemos diversos participantes. É claro que a sessão parece mais animada para a gente aqui, que está vendo as respostas de todo mundo. Muito dinâmico, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando aqui mais uma sessão. Eu não vou encerrar... obrigado, Danilo. Danilo Mito. Então, eu não vou encerrar a sessão de fato, só vou cortar o vídeo, para caso algum de vocês tenha necessidade de baixar o conteúdo, vocês consigam baixar. Vai ficar mais uns 5 minutos a sessão ativa e o material disponível, e daí, de fato, a sessão vai ser encerrada. Então, parabéns aí ao Danilo, o Wesley, o Renan, o Décio, o Esmeraldo, Janaína, Pedro e Gervásio, que foi o pessoal que respondeu predominante. O Maruan também deu várias respostas aqui. O Renan. Não sei se foi dito, o Renan participou bastante. Obrigado aí a participação de todos. Espero vocês amanhã. A gente vai dar bastante dica legal para escrita, né, de escandalhos, como o próprio Jorge já disse. Então, vai ser bem interessante também. Amanhã é o mesmo horário. No mesmo horário, das 14 horas. A gente começou hoje com um pouquinho de atraso, porque a gente teve alguns imprevistos na hora de iniciar o webinar aqui, algumas complicações, mas deu tudo certo, que bom que a gente seguiu com a sessão. E no webinar de amanhã, a gente começa aí às 14 horas, já com uma visão um pouquinho diferente, que é o que eu tenho que pensar na hora de criar o meu escandalho. Então, agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde aí para todo mundo que participou. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.